Bem, irmãos, quando eu recebi, até terça-feira eu tinha paz, né? Aí eu recebi uma mensagem ali do meu pastor me convidando, ele chamou de convite para mim, quase um desafio. 3, versículo 12, é bastante conhecido dos irmãos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos orar novamente. Deus, fala agora conosco, Senhor. Alimenta a nossa alma, dá-nos crescimento, Jesus. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, para tu fazer, Senhor, o que quiser da minha vida, Senhor. Que tu possa realmente nos edificar, Senhor, na palavra. Que os nossos corações estejam receptivos, Senhor. E que verdadeiramente possamos sair daqui com o coração transbordante, Senhor. E que essa semente não se perca, Senhor, mas que dê muitos frutos para a tua glória, Jesus. Fala conosco, Senhor, e usa-me em nome de Jesus. Bem, irmãos, eu pretendo falar. Aqui nós estamos no desafio 21, por acaso hoje, pastor, tenho que confessar que cheguei tarde no trabalho, comecei a preparar o esboço e hoje eu não vi, mas está muito interessante. Os irmãos que não estão ainda acessando o site, né, missãolusitana.com, o façam, porque está uma bênção, né? O pastor tem trazido para nós pequenas mensagens baseadas em personagens bíblicos, né? Nós já estamos, já foi hoje o 7º, não é isso, pastor? O 7º personagem, e é uma mensagem curtinha. Às vezes nós passamos algum tempo à frente da TV, à frente do computador, e são mensagens que têm durado ali de 3 a 5 minutos no máximo, e tem valido muito a pena. E antes de falar de Paulo, irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese para falar de uma coisa que tem sido manchete nos últimos tempos, né, com frequência, e tem chocado o mundo. Quem é que já ouviu falar aqui do Estado Islâmico? Amém? Amém? Todo mundo? E os irmãos acompanharam um dos últimos assassinatos dele, para mim o mais cruel, que foi no jordaniano, que foi colocado dentro da jaula e foi ateado fogo enquanto ele estava vivo. A igreja viu sobre isso? Amém? Estão comigo? Amém. Isso é deveras chocante, né, irmãos? Quando a gente pensa que, seja por que razão for, um ser humano tira a vida do outro e de uma forma tão cruel, isso nos causa choque, nos causa repúdio, e isso traz-nos à mente muitas coisas. E nós, como seres humanos, muitas vezes a gente escuta na rua revolta de outras pessoas dizendo que se pudesse jogava uma bomba lá onde eles estão radicados e matava todo mundo, até criança. Dizem que as crianças também não são inocentes porque são doutrinadas desde os 5 anos de idade para morrer pela causa deles, né? E eu não quero entrar aqui em detalhes, né, sobre o islamismo. Não estou fazendo nenhum comentário ainda a esse respeito, mas eu estou falando que eles têm uma convicção religiosa deturpada e que por ela matam, e de forma bárbara. Isso nos choca. E o personagem que eu quero partilhar com a igreja, ele não foi assim tão diferente, né? Vamos guardar aqui as devidas proporções, mas eu quero falar de Paulo. Paulo, irmãos, ele, apesar de ter sido um grande instrumento nas mãos do Senhor, nós vamos ver quem foi Paulo, qual foi as suas origens, e vamos descobrir, irmãos, que Paulo ele perseguia os cristãos, toda a igreja já sabe, e os matava. Entrava de casa em casa e arrancava o homem, a mulher, as crianças e atirava na prisão. Mas nós vamos ver isso para chegar num determinado lugar. Paulo, irmãos, ele tem muitas características, muita coisa que nós devemos imitar, né? Paulo mesmo fala, sede meus imitadores, porque ele traz em si muitas características edificantes. Mas eu quero falar hoje sobre a perseverança. Amém? Amém. Repita para o seu irmão aí do lado, repita aí, Luiz. Perseverança. Perseverança. Uau! Nós vamos falar sobre perseverança, irmãos, e nós vamos ver ao fim aqui pelo menos quatro situações, quatro benefícios que a perseverança nos trará, tá bom?
Bom, os irmãos já sabem, Paulo, que ainda não era Paulo, era Saulo, ele era da tribo de Benjamim, e ele era fariseu, filho de fariseu. Era um homem muito inteligente, letrado. Ele estudou com Gamaliel, que era um rabino, deixa eu ver se eu não vou errar o nome do avô dele, era filho de Eliu, neto de Eliu, que era um dos rabinos mais importantes, mais conceituados na época. Então, ele era um homem muito estudado. Ele provavelmente era de família influente, porque apesar de ser nascido em Tarso, não anotei aqui tudo e estou até... Não ligue, irmãos, é o nervoso, acontece toda gente, tá bem? Eu vou começar a brincar um pouco para ver se, né? Mas o fato, irmãos, que ele era hebreu e tinha cidadania romana. Ele era um homem, assim, que devia ser naquele tempo um pouquinho inteligente. Ele falava duas línguas, talvez três. Então, ele era pouquinho inteligente, né? Mas ele era um soldado romano, irmãos, que guardava as leis na qual ele foi criado. E para eles, o cristianismo era loucura, né? E então isso fez com que ele perseguisse os cristãos. Ele participou lá quando Estevão foi apedrejado, as roupas de Estevão foram jogadas aos seus pés. E esse é o nosso personagem, né? Antes da conversão, um homem inteligente, que entretanto usava a sua inteligência, a sua força e a sua determinação, porque ele era determinado. Ele saía perseguir os cristãos mesmo sem dó, né? E ele tinha muitas qualidades, mas ainda não eram talhadas, não eram usadas para a coisa certa. Depois desse evento, irmãos, em que Estevão foi apedrejado e houve a sua conversão, também não vou me ater, eu acho que a igreja já conhece, e ele estava na estrada e caiu, não do cavalo, como, né, a minha Bíblia não diz que caiu do cavalo não, viu, igreja? Muitos dizem, olha, ele caiu do cavalo. Não caiu não, só diz que ele caiu no chão. Vamos dar uma risadinha, gente, para ver se me ajuda. Obrigado. Vamos lá, vamos para frente. E ele agora estava cego. Então Ananias recebe uma mensagem do Senhor e vai lá, impõe as mãos e ele volta a enxergar e agora ele passa a trabalhar para o Deus vivo. Vamos lá. Irmãos, Paulo, um homem de posses, um homem inteligente, um homem letrado, que perseguia os cristãos, ele agora está a falar de Jesus e passa a ser perseguido. E nós vamos começar daqui para frente a perceber o quanto é importante perseverar e mais uma vez sermos imitadores de Paulo. Nós vamos ver lá, os irmãos, se quiserem depois fazer a leitura em casa, para a gente não estar se atendo, o tempo é curto. Em Atos 9, 29, começa a relatar que assim que ele começa a pregar e causar um certo furor, os judeus começaram a lhe perseguir, de forma que ele teve que fugir dentro de um cesto. A seguir, irmãos, ele curou um aleijado. Ele viu que o homem tinha fé, curou um aleijado e ele foi apedrejado. Mas espera lá, vamos ver aqui. Então o homem está falando de Jesus Cristo, perseguia o povo de Deus, e agora está falando de Jesus, está sentindo na própria carne a perseguição. Mas ele não parou, irmãos. Ele não parou. Ele fugiu, ele foi apedrejado. Depois ele mais uma vez foi preso, agora com seu companheiro Silas, e a igreja já sabe, foram para a prisão e foram açoitados, foram humilhados e não pararam de louvar ao Senhor. Continuaram perseverantes, continuou a perseverar. Paulo era determinado, irmãos. E muitas vezes, nós por tão pouquinho, irmãos, nós estamos vendo aqui de um homem que tinha tanta coisa e de repente abdicou de tudo, e agora ele passa a ser perseguido e ele não para. E às vezes por causa de uma bobagem que acontece na igreja,
por causa de um desapontamento com um líder, com o pastor, porque o pastor não me telefona, porque a irmã falou assim ou falou assado, por tão pouquinho nós desistimos. Mas não parou por aí, irmãos. Nós vimos que ele já fugiu, Atos 9:29, ele foi apedrejado, Atos 14, ele foi preso com Silas, Atos 16, e mais uma vez ele vai ser preso pelos romanos. Ele estava sendo oprimido, estava ali mais uma vez sendo sufocado, e os romanos o prenderam. E agora eu quero ressaltar para mais uma turbulência, porque ele não para, irmãos. Ele apanha, ele é preso, e ele sai de lá e ele volta a pregar. Paulo, irmãos, ele escreveu não menos que 13 cartas do Novo Testamento, e em Atos ele, para mim, talvez seja o protagonista, né? Do livro de Atos, né? Então ele tem uma presença muito marcante no Novo Testamento. Ele não parava, irmãos. Vejam que ele foi preso, e aqui eu quero chamar a atenção para um capítulo que é o capítulo 27 do livro de Atos, que é um dos meus favoritos. Eu gosto muito da história do naufrágio, porque ele está lá preso. Eles param num determinado porto e de repente ele fala para o capitão: olha, não vamos seguir viagem não, porque o tempo vai ficar ruim, as coisas não vão ficar boas para a navegação. Mas o capitão do navio tinha questionado, na verdade o soldado que estava ao comando consultou o capitão do navio, que era uma pessoa qualificada, né, irmãos, para conhecer o mar e as suas intempéries. E ele consultou e ele disse: não, podemos viajar que não vai haver problema. Ele fez como nós muitas vezes fazemos: nós damos crédito ao que nós estamos vendo. Mas o apóstolo Paulo já tinha dito, já tinha avisado que eles teriam problemas. Isso passa ali do lado físico, do lado inteligível, né? Isso mexe um pouco com a cabeça das pessoas, porque às vezes o nosso pastor fala assim: olha, não vá por esse caminho, não faça assim não, isso poderá não dar certo. Mas nós preferimos, irmãos, às vezes ouvir um conselho de alguém que nós supomos que sabe do que está falando. Enfim, seguiram viagem e o navio começou já fugiu escondido, já apanhou, já foi açoitado, agora está num navio, irmãos, que está prestes a afundar, e ele não para. Sabe o que Paulo faz, irmãos? Ele vai ao meio do navio e fala assim: olha, tendes bom ânimo. Ele começa assim com uma frase que é um espetáculo, irmãos. Ele está mais uma vez, não está só perseverando, mas está incitando que perseverem. Fala: olha, tem de bom ânimo, porque o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou disse que não vai se perder nem um fio de cabelo. Irmãos, como disse, gosto muito dessa passagem. Não estava previsto aqui eu fazer uma parada tão longa, mas é uma passagem que eu gosto muito mesmo. Porque então o navio começa a ser açoitado para lá e para cá, e de repente Paulo avista os marinheiros colocando batel e fala assim: olha, não deixem que eles saiam do navio, porque deles depende a nossa salvação. E aí você se pergunta: mas Deus já não tinha dito que ninguém ia se ferir? Então por que que era necessário a presença daqueles marinheiros? Isso me ensina o seguinte, irmãos, que muitas vezes a minha bênção e a sua bênção depende de alguém que está perto de você. Amém? Então assim, vamos abrir os nossos olhos, vamos procurar enxergar às vezes esses detalhes na nossa vida. Não seja um crente isolado, tenha comunhão, faça amizades, porque mais dia ou menos dia, irmão, Deus vai falar assim: olha, a tua bênção depende daquele irmão ali, não deixa ele sair de perto de você não. Mas vamos prosseguir, que o apóstolo Paulo era perseverante. Irmãos, enfim, o navio foi despedaçado, mas não morreu ninguém. Eles foram dar na ilha de Malta. Fizeram uma fogueira e lá vai Paulo com um feixe de gravetos e é mordido por picado, né, por uma víbora. Foram tantas, irmãos, tantas, mas tantas coisas por quais Paulo passou e nunca desistiu de perseverar. Amém? Agora nós vamos ver, e é onde eu quero chegar, quero ser
bastante breve. A que conclusão chegamos? Abre para mim no telão, por favor, Romanos 5:3. Nós vamos ver, irmãos, os benefícios, as conquistas que nos trazem a perseverança, amém? Volta um pouquinho, versículo 2. Mais um, deixa eu abrir aqui na minha aqui. Então vamos lá, Romanos 5, versículo 3. No versículo 2, irmãos, ele está dizendo assim, ele termina dizendo assim: gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E no 3 ele diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos aponta por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, irmãos, a perseverança, ela trabalha com o nosso caráter. Amém? Porque quando nós estamos passando por um problema, e não nos deixamos vencer por ele, irmãos, na verdade, o nosso caráter ele será moldado da mesma forma, porque mesmo quando somos abatidos, o nosso caráter está sendo trabalhado. Talvez nós ficamos ali em banho-maria e vamos ser cozinhados ali, Deus vai tratar de nós, mas quando você persevera, você alcança o objetivo, você recebe essa unção e o seu caráter ele é moldado de uma forma mais eficaz, mais rápida. Então, até na tribulação, nossa perseverança irá moldar o nosso caráter, amém? Quer saber o que mais que a perseverança nos trará, irmãos? Nos trará segurança em Jesus. Abra 1 Coríntios 15, 58. E aqui, quando eu percebi para onde a palavra ia me levando, pastor, foi essa hora que me deu um frio na barriga. Eu falei: ai, mas Jesus, mas já é tão tarde. E eu percebi, fui orar, e Deus falou no meu coração, falou: olha, William, se eu estou te mandando falar sobre perseverança, é porque ainda há uma obra a ser completada. Quem é que quer perseverar em Cristo? Faça um sinalzinho assim com a mão, diga glória a Deus. Glória a Deus. 15:58, vamos ler no telão? Portanto, meus amados irmãos, leiam comigo, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se você trabalha e o seu trabalho não é vão no Senhor, então você está seguro. Amém? 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 Amém. Então vamos perseverar, irmãos, em Cristo, sempre abundantes aonde, igreja? Na obra do Senhor. Parece que eu escutei isso há poucos dias, não sei. Mas, irmãos, vamos abrir em Colossenses 1, no versículo 19. Nós vamos ver que nós somos, por causa da perseverança, nós somos reconciliados e santificados por Jesus. Vamos lá. Tem no telão? Tá bem. Deixa eu ver. Vamos lá, então vamos ler no telão. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, e a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Amém, igreja? Amém. Então nós já vimos que a perseverança, ela molda o nosso caráter, ela nos traz segurança em Jesus, ela nos reconcilia com ele e nos santifica. Amém? Amém. Agora abre em Mateus 24, versículo 13. Essa é a razão maior, irmãos, porque nós temos que perseverar.
porque lutas virão. Eu costumo dizer que dentre todas as promessas de Jesus, a que está sempre viva no meu entendimento, é que no mundo eu teria aflição. Então não me venham com evangelhos da facilidade, da prosperidade, porque nós vamos ter problemas, igreja. Nós vamos passar por lutas, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Repita o versículo todo, igreja. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, glória. Igreja, quem é que quer ser salvo aqui? Amém. Nós já vimos, irmãos, que uma das coisas, dentre muitas, que nós vamos ter que fazer para alcançar a salvação é perseverar, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias teriam falsos profetas, apostasia, muitos esfriariam na fé. Jesus, em várias passagens, ele fala sobre uma coisa que me preocupa muito, sobre aquele cargo que tem em alguns ministérios, chama-se antiguidade. A igreja conhece esse cargo? Não tem, Mas é muito preocupante, irmãos, porque Jesus vem dizendo assim, a palavra de Deus vem dizendo assim, olha, que muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos, porque quem chega agora, irmãos, parece que ainda está no fogo, está no primeiro amor, e a gente vai ficando velho na igreja, vai ficando esquisito, e começa a ver um defeito aqui, um defeito ali, começa a achar que pode caminhar sozinho, e quando vê, já esfriou o amor, já esfriou a fé. Então nós temos que perseverar, igreja. É muito importante, porque palavras de Cristo, se nós perseverarmos até o fim, nós alcançaremos a salvação. Amém, igreja? Amém. Então é isso, irmãos, é uma palavra muito simples, muito objetiva. Se nós perseverarmos, como fez Paulo, nós alcançaremos a salvação. Então não se deixe esfriar, não se deixe esmurecer. Tem uma outra passagem, uma palavra que Jesus fala, irmãos, e para muitas pessoas é uma palavra bruta até, e ele fala assim, olha, se você só faz o que lhe mandam, você é um servo inútil. Palavra dura. Porque quantas vezes, irmãos, nós estamos a vir para a igreja, sentamos aí um bocadinho, ouvimos a palavra, guardamos a nossa fé e vamos para casa. Perseverar, irmãos, é também cumprir os mandamentos do Senhor. Perseverar é prosseguir, é realizar, irmãos, a grande comissão do ID. Nós temos falado tanto, irmãos, sobre discipulado, sobre alcançar almas, irmãos, e para isso é preciso perseverar. Sabe por quê? Muitos dirão assim, mas eu já fui terça-feira na célula, sexta-feira tem culto, eu vou segunda-feira de novo. Quem não está vindo, irmãos, a aula bíblica ministerial está perdendo. Eu não sei se ainda vai em tempo, mas está perdendo, porque é muito bom crescer em Cristo, irmãos, e é cansativo sim, é cansativo. Às vezes nós estamos com tantas atividades aqui em casa, mas meu irmão, é preciso dedicação, é preciso perseverar. Nós vimos aqui na história de Paulo, que ele apanhava, ele era preso, ele era açoitado, ele era corrido da cidade, mas ele não parava. Sabe o que ele falava, irmãos? E eu gosto muito, abra para mim, esse eu quero ler na Bíblia com a igreja, 2 Coríntios 4, por favor, versículo 8. E um homem que apanhava e sofria e era migalhado na carne, ele vem e diz palavras como essa, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, não fique em casa à toa, assistir televisão, assistir Big Brother. Trabalhe para Deus. Abra sua boca no seu trabalho e fale do amor de Deus, fale na bênção que Ele tem feito na sua vida, irmãos. Porque se somos salvos, nós temos que partilhar. Quando eu li esse versículo 24, olha, quem perseverar até o fim será salvo. Meu coração jubila, irmãos. Eu queria injetar em você um pouquinho da alegria que eu tenho ao ler que se eu perseverar eu vou ser salvo. Oh, aleluia, graça infinita.
Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Nós medimos as coisas e às vezes colocamos tanta dificuldade em perseverar, em seguir com Cristo, mas nós medimos com a régua que nós alcançamos, irmãos, a régua do tempo, né? Olha, mas eu estou cansado, não vai dar tempo, eu não tenho tempo. Mas se eu abrir mão disso aqui. E o Evangelho, irmãos, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia, irmãos. Nós temos que negar a nós mesmos, amar a Cristo. Eu falei há pouco do Estado Islâmico. Sabe o que é que eles dizem? Que nós, cristãos, negamos muito fácil a fé. Eles dizem, olha, para nós a morte é que importa, nós valorizamos a morte, vocês valorizam a vida, suas próprias vidas. Será, irmãos, que nós estamos preparados? Vejam só, pessoas que não têm Deus, que não têm o entendimento verdadeiro da salvação, e eles sacrificam suas vidas, viram homem bomba, mulher bomba, é tudo bomba lá, e mata todo mundo em nome da sua fé. Será que nós temos coragem de sacrificar um pouquinho do nosso tempo para fazer uma visita para um amigo, para alguém, para falar de Deus? Será, irmãos, que se fôssemos presos agora, olha, ou você nega a sua fé, será que nós perseverávamos? Está aqui, irmãos, Paulo, como já foi dito, apanhou que nem um cachorro de rua, mas ele não negava a fé. E não só isso, irmãos, ele é com certeza um dos maiores discipuladores da Bíblia, irmãos. Ele preso, irmãos, ele estava preocupado, mandando carta para as igrejas. Olha, irmãos, não se desviem da fé, estava cuidando, irmãos. Ele não parava. Que sejamos, irmãos, imitadores, irmãos. E ele falava, sejam meus imitadores, né? Hoje o nosso propósito é que nós sejamos exemplo para outros, discipulando. Amém, igreja? Amém. E Paulo, irmãos, será que a gente estava preparado para levar aqui uma surra, sair daqui, um grupo de doido? Olha, você é aquele cristão lá, vem cá, que eu vou lhe ensinar umas coisas aqui. Será, igreja? Nós temos que perseverar, igreja. Não podemos parar, porque se perseverarmos, nós vamos alcançar a salvação, igreja. Aleluia! Que graça maravilhosa é essa, que só Jesus Cristo pode nos dar, amém, irmãos? Então não pare, não desista, peça a Deus força. Se está se sentindo fraco, procure alguém, procure ajuda, procure um irmão, como eu disse, lembra dos marinheiros? Não se isole. Se você está com problema, está se sentindo sozinho, está com alguma confusão, está com alguma dúvida, procure o líder da sua célula, procure o seu pastor, a sua pastora. Não se deixe abater, persevere nos caminhos do Senhor, amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Como eu disse, é uma palavra simples. Os irmãos aplaudem o nome do Senhor.